Olá, hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante, sabe? É técnico, mas muito visual. Vamos falar de válvulas e atuadores. Isso aí, componentes essenciais em muitos sistemas, né? Exato. A ideia é decifrar isso juntos, entender não só o que são, mas como funcionam, por que tem tantos tipos, qual a lógica por trás deles. É um mundo fascinante, essa parte de controle de fluidos. Totalmente. Para começar, vamos tentar visualizar a estrutura básica de uma válvula. O material tem até uma vista explodida, né? Aquela que parece que desmontaram tudo. Mesmo sem ver o desenho agora, dá para sentir que tem muita pecinha ali dentro. Quais são, assim, os elementos-chave de uma válvula comum? Olha, é verdade, tem muitos tipos, mas a maioria compartilha, sim, alguns componentes essenciais. O primeiro é o corpo. Pensa nele como a carcaça, a estrutura principal mesmo que conecta na tubulação e guarda tudo lá dentro. É o que a gente vê por fora. Ok, o corpo. E dentro dele? Aí vem o obturador. Essa é a peça móvel que realmente faz o trabalho de bloquear ou liberar a passagem do fluido. Pode ser uma esfera, um disco, um plug, varia bastante, depende do tipo da válvula. Ah, legal. Então o obturador é tipo a porta para o fluido passar ou não? Exatamente essa a ideia. E para essa porta fechar direitinho sem vazar, ela precisa encostar em algum lugar. Esse lugar é a sede. A sede é uma superfície ali dentro do corpo, bem feitinha, sabe? Usinada com precisão. O obturador pressiona contra ela para vedar mesmo, impedir vazamento. Faz sentido. Corpo, obturador, sede. Tá. E como a gente mexe nesse obturador? Lá de fora. Botei ponta. Aí entra a haste. É tipo um eixo, uma vareta, que liga o obturador lá dentro com um mecanismo que a gente usa para operar a válvula aqui fora. Pode ser só uma alavanca na mão ou um atuador mais sofisticado, que a gente vai ver depois. A haste leva o movimento para abrir ou fechar. E para não vazar nada pela haste, imagino. Isso, fundamental. Tem as vedações, anéis O-ring, gachetas. Elas ficam ali entre a haste e o corpo, ou entre outras partes, para garantir que o fluido não escape por onde não deve. O material delas tem que aguentar o tranco, né? O fluido, a pressão. Nossa, é um quebra-cabeça bem pensado. Várias peças trabalhando juntas para controlar um fluxo. Mas o material já mostra que a coisa complica. Fala de válvulas de esfera, por exemplo, e já separa em dois tipos: esfera flutuante e esfera fixada por eixos, que chama de montagem tranium. Qual é a grande diferença e a sacada dessas duas? A diferença é bem importante. Tá em como a esfera, que é o obturador nesse caso, lida com a força da pressão do fluido. Na esfera flutuante, a esfera não está presa mecanicamente, sabe? Ela flutua um pouquinho entre as sedes. Quando a válvula fecha, a pressão do fluido que está chegando empurra a esfera contra a sede do outro lado, o lado da saída. Aí força a vedação. Interessante. A própria pressão ajuda a vedar. Exatamente. É um conceito bem inteligente, mas simples, funciona para muita coisa. Mas tem seus limites, né? Toda a força da pressão fica concentrada ali na sede. Entendi. E a tronium? O nome já soa mais fixo, mais robusto. E é bem isso. Na tronium, a esfera tem tipo uns pinos, uns eixinhos, um em cima e outro embaixo. São os munhões, ou tronions. Esses eixos ficam apoiados em mancais dentro do corpo da válvula, ou seja, a esfera está ancorada mecanicamente. A força da pressão do fluido, ela é absorvida por esses eixos e pelos mancais. Não vai toda para a sede. E como veda, então? Se a pressão não empurra tanto a esfera contra a sede? A vedação acontece porque as sedes são, digamos, energizadas. Geralmente tem molas ali que empurram as sedes contra a esfera o tempo todo. Então são as molas que garantem o contato inicial. Isso. A pressão do fluido ajuda também, claro, mas a vedação principal vem dessa força das molas. A grande vantagem disso tudo é que alivia muito o esforço nas sedes. Permite fazer válvulas bem maiores para pressões altíssimas, sabe? Onde uma flutuante ia sofrer ou precisar de uma força enorme para operar. A tronium é para serviço pesado mesmo. Entendi a diferença. Mais robusta a tronium. E aquele termo que aparece lá, double block and bleed, associado a tronium. Parece coisa de segurança, né? Totalmente.
Double Block and Bleed, ou DBB. Significa que a válvula consegue vedar dos dois lados da esfera ao mesmo tempo, na entrada e na saída. É o double block. Duplo bloqueio, ok. E, além disso, tem uma conexãozinha ali na cavidade do meio, entre as duas sedes, que permite drenar o fluido que fica preso ali. Esse é o bleed. Drenar. Pra quê? Para várias coisas. Para verificar se as vedações estão boas mesmo, por exemplo, ou para fazer manutenção na linha com segurança. Você bloqueia dos dois lados, drena o meio e garante que aquele trecho está sem pressão e vazio. Nossa, muito útil. É um recurso de segurança e de operação importante. Mais comum nessas Tronion, então. Exatamente. Por causa da forma como as sedes funcionam com as molas, fica mais fácil garantir essa vedação dos dois lados. Perfeito. Duas lógicas para a válvula de esfera, cada uma com sua aplicação. Falando em segurança, o material também cita as Pressure Safety Valves, PSV, e Relief Valves, RV. O nome já diz bastante, né? Válvula de segurança, válvula de alívio. Mas como elas funcionam na essência? Essas são cruciais. São as guardiãs do sistema pressurizado. Elas são feitas para abrir sozinhas, automaticamente, se a pressão lá dentro passar de um limite seguro que foi definido antes. Quando abrem, liberam o excesso de pressão, jogam o fluido para um lugar seguro. Isso protege tanque, caldeira, tubulação, tudo contra um acidente feio e protege as pessoas, claro. Essencial. Tem diferença entre PSV e RV ou é a mesma coisa? Tem uma diferença técnica, sim, embora às vezes usem os nomes meio misturados. Mas geralmente a PSV é mais para gás, vapor, fluidos que comprimem, sabe? E ela costuma ter uma abertura bem rápida, total, um pop que eles chamam. Assim que bate a pressão de ajuste, pá, abre tudo. E a RV? A RV é mais comum para líquidos. E a abertura pode ser mais gradual. Abre um pouco, conforme a pressão sobe acima do ajuste. Mas o objetivo final é o mesmo, aliviar a sobrepressão. Entendi. E o material frisa que elas são pre-tested, pré-testadas. Isso deve ser super importante. Importantíssimo, crítico. Pré-testada quer dizer que cada uma delas foi calibrada e testada lá na fábrica, para ter certeza absoluta que vai abrir exatamente na pressão que está no projeto. Não pode ter erro nisso, né? Imagina colocar uma válvula dessa sem ter certeza que ela vai funcionar na hora H. É a confiabilidade total que importa aqui. Com certeza. Segurança é tudo. Bom, mudando um pouco a chave agora. Saindo da segurança e voltando para o controle de fluxo. Válvulas de retenção. O material mostra uns tipos tipo pistão, portinhola, simples. A ideia aqui é não deixar o fluxo voltar, né? Como funcionam? Exatamente. A função dela é só deixar passar para um lado, impedir o fluxo reverso, contrafluxo. É tipo uma catraca, só que para fluido. No tipo pistão, tem um obturador que é um pistão mesmo, que desliza dentro de um cilindro. O fluxo vindo na direção certa empurra ele e abre a passagem. Se o fluxo para ou tenta voltar, a pressão contrária ou às vezes uma mola empurra o pistão de volta para o lugar dele, para a sede, e fecha. É um movimento reto, linear. Ok, tipo pistão. E a portinhola? Soa como uma portinha mesmo. É bem isso. A portinhola simples, ou swing check em inglês, usa um disco, a portinhola, que fica presa por um pino, como se fosse uma dobradiça. Uma portinha dentro do tubo. O fluxo vindo no sentido certo empurra essa portinhola para cima, abrindo passagem. Quando o fluxo para ou tenta voltar, a gravidade ou a força do fluxo contrário balança a portinhola de volta para baixo, fechando contra a sede. Simples e direto. Simples, eficaz. Muito usada. E tem mais uma no material. Válvula de pé, com uma grade de entrada. Parece uma retenção com um extra. Onde se usa isso? A válvula de pé é um tipo especial de retenção, geralmente de portinhola. Mas tem duas coisas importantes. Primeiro, essa grade de entrada. Funciona como um filtro grosso, sabe? Para não deixar entrar sujeira grande, tipo folha, pedra, na sucção de uma bomba. Para proteger a bomba? Exato. E segundo, ela fica sempre lá na ponta da tubulação de sucção da bomba, mergulhada no líquido que vai ser bombeado. Num poço, num tanque.
A função de retenção dela, nesse caso, é manter a tubulação de sucção sempre cheia de líquido, mesmo quando a bomba está parada. Para quê? Para evitar que a bomba precise ser escorvada toda vez que liga. Escorvar é encher a sucção manualmente com líquido e também impede que a bomba trabalhe seca, o que estraga ela rapidinho. Entendi. Ela deixa a bomba sempre pronta para funcionar e ainda protege. Bem bolado. Ok, já vimos vários tipos de válvulas, de segurança, de retenção, mas como a gente opera essas válvulas? Especialmente as grandonas, ou as que ficam longe. Aí entram os atuadores, né? O material divide em lineares, rotativos e angulares. O que são eles, basicamente? Os atuadores são os músculos das válvulas. São os dispositivos que dão a força, o torque, para operar a válvula. Abrir, fechar, ajustar a posição. Eles pegam uma energia, que pode ser ar comprimido, pneumática, óleo pressurizado, hidráulica ou eletricidade, e transformam em movimento mecânico para a válvula. Certo. E a diferença entre linear e rotativo? Parece óbvia pelo nome. É bem direta mesmo. Atuador linear faz um movimento reto, empurra ou puxa uma haste para cima e para baixo. É perfeito para válvula que funciona assim, tipo válvula gaveta, que tem uma gaveta que sobe e desce, ou válvula globo, que tem um plugue que se move reto contra a sede. E o rotativo? O rotativo faz um movimento de giro, normalmente 90 graus, um quarto de volta. Ideal para quê? Para válvula de esfera, borboleta, macho, essas que abrem e fecham totalmente com esse giro da haste. Faz todo sentido. O material entra mais no detalhe dos rotativos, mostra um mecanismo bem comum de cremalheira e pinhão. Como funciona isso? Transformar energia em giro? Parece engenhoso. É um mecanismo muito usado, muito popular, especialmente nos atuadores pneumáticos, de ar comprimido. Imagina assim, tem pistões que se movem para frente e para trás dentro de cilindros, quando entra ar. Presos nesses pistões, tem duas barras com dentes, as cremalheiras. E no meio delas, engrenada nas duas, tem uma engrenagem redonda, o pinhão. Esse pinhão está ligado no eixo da válvula. Ah, então o movimento reto dos pistões, com as cremalheiras, faz o pinhão do meio girar. Exatamente. O ar empurra os pistões, as cremalheiras andam em sentidos opostos e, como elas estão engrenadas no pinhão, obrigam ele a girar. Se você jogar ar no outro lado dos pistões, o movimento inverte e o pinhão gira de volta. É um jeito muito eficiente de converter o movimento linear do ar comprimido em rotação para a válvula. Legal. E o material fala dupla ação. Que é isso? Dupla ação significa que você usa o ar comprimido tanto para abrir quanto para fechar a válvula. Joga ar de um lado para ir, do outro para voltar. Existe também a simples ação. Aí o ar move para um lado e para voltar usa a força de molas que ficam dentro do atuador. Entendi. Realmente um sistema mecânico bem pensado. Agora, para controlar quando esse ar comprimido chega no atuador, entra outra peça. O material mostra as válvulas solenoides. Tem até desenhos dela energizada e desenergizada. Elas são tipo um interruptor para o ar, mas acionado por eletricidade. Perfeito, é isso mesmo. A válvula solenoide é muitas vezes a ponte entre o controle elétrico, um computador, um botão, e o atuador pneumático grandão. Ela é uma válvula piloto. Ela tem uma bobina elétrica, o solenoide. Quando passa eletricidade por essa bobina, ela cria um campo magnético. E esse campo puxa um êmbolo metálico pequeno que tem lá dentro. E o movimento desse êmbolo que controla o ar. Sim. Quando está desenergizada, sem eletricidade, normalmente tem uma mola que empurra esse êmbolo e fecha a passagem do ar comprimido para o atuador. Quando você energiza a bobina, o campo magnético puxa o êmbolo, vence a mola e abre a passagem. Aí o ar comprimido passa pela solenoide e vai para o atuador principal que movimenta a válvula grande. E quando corta a eletricidade? A mola empurra o êmbolo de volta, fechando o ar de novo. É um controle liga-desliga muito rápido, muito prático, comandado por um simples sinal elétrico. Fica clara a cadeia de comando agora. Sinal elétrico na solenoide, solenoide libera o ar move o atuador gira a válvula. Bem legal.
Para a gente fechar a análise do material, ele termina com um glossário. Termos como BW, SW, NPT, PTFE. Isso é jargão de instalação e material, né? Exatamente, são siglas importantes na hora de especificar, comprar, instalar as válvulas. BW é butt weld, solda de topo. A ponta da válvula vem preparada para soldar direto de encontro com o tubo. SW é socket weld, solda de encaixe. A válvula tem um encaixe onde o tubo entra um pouco antes de soldar em volta. E NPT? NPT é um padrão americano muito comum de rosca cônica para tubulação, usado para conectar rosqueando e a própria rosca ajuda a vedar. E PTFE? Esse nome é complicado. PTF é o politetrafluoretileno, mais conhecido como Teflon, a marca registrada. É um plástico super importante para vedações, sede de válvula, anel ou ring. Ele aguenta quase qualquer produto químico e tem um atrito baixíssimo, essencial para garantir a vedação correta e duradoura. São detalhes que fazem toda a diferença na montagem do sistema. Puxa, passamos por muita coisa. Desde o básico dos componentes, os tipos de válvula como esfera flutuante, tronium, retenção, as de segurança, até os atuadores que movem tudo e as solenoides que comandam os atuadores. Se a gente fosse resumir, qual a grande lição dessa exploração toda? Olha, acho que a principal conclusão é a variedade e a inteligência da engenharia por trás desses componentes que parecem simples, mas são essenciais. Válvulas e atuadores são a espinha dorsal do controle de fluidos em, incontáveis processos. Entender os diferentes jeitos de fazer a mesma coisa, como uma esfera flutuante veda diferente de uma tranium, como uma retenção impede o fluxo de voltar, como um atuador transforma ar em giro, dá uma clareza de como esses sistemas complexos funcionam com precisão e principalmente com segurança. É verdade, a engenhosidade está nos detalhes. Foi uma análise muito bacana desses componentes vitais. A gente agradece a companhia de quem nos ouviu nessa jornada pela engenharia de válvulas e atuadores. E fica talvez uma provocação final, né? Inspirada nessa diversidade toda que a gente viu. Esferas flutuantes, tronions, portinholas, cremalheiras, solenoides. Pensa só, como será que a escolha certa do conjunto válvula e atuador para cada aplicação, seja para levar água para nossa casa, produto químico numa indústria ou vapor numa usina como essa escolha impacta não só a eficiência do dia a dia, mas a segurança a longo prazo e até durabilidade do sistema todo. É algo para a gente pensar sobre essa engenharia, que muitas vezes a gente nem vê, mas está aí, controlando tudo ao nosso redor. Excelente questão para a gente continuar refletindo. Valeu, até a próxima.